Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo para mais um dia da nossa novena dedicada aos pastorinhos de Fátima. Hoje é o 8º dia, penúltimo dia da novena. O tema de hoje é criança ser criança. O que significa dizer criança ser criança? A nossa vida não deve ser baseada no ontem, que não existe mais, nem no amanhã, que não existe ainda. O dia mais importante, o momento mais importante é vivermos o agora. Criança precisa viver bem a sua infância. Daqui a pouco nós voltamos e meditaremos sobre o tema. Façamos agora esta belíssima oração dedicada aos pastorinhos e apresentemos a Deus as nossas preces. Oração dos santos Jacinta e Francisco, os pastorinhos de Fátima. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão imensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso por Jesus. Fá-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração, identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pela vossa mão, queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até a morte. Amém. Pastorinhos de Fátima, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua prece para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criança precisa ser criança. Às vezes eu ouço alguns pais falarem da rotina dos filhos, eu fico assustado, começo a lembrar da minha infância e eu fico completamente assustado. Tem criança que estuda várias línguas, tem criança que passa o dia todo no colégio, tem criança que faz esporte, tem criança que vai para música, tem criança que precisa ir para o curso de pintura e faz inúmeras coisas. Você olha para aquela criança, parece que ela está sempre cansada, está sempre estressada, parece que é uma criança sem brilho, é uma criança que já começou a viver compromissos de adulto na sua infância. Nós falávamos no começo, nos primeiros dias, que criança precisa de disciplina, criança precisa de carinho. Criança também precisa um pouco de espaço, criança precisa de brincar, criança precisa aproveitar a infância.
Nos nossos tempos, seguramente as crianças não vão ter a oportunidade que muitos de nós tivemos, de brincar na rua, de subir em árvore, de ter uma infância em contato com a natureza, uma infância onde nós fazíamos os nossos brinquedos. Porém, você que é pai, você que é mãe, não é porque nós temos uma grande concorrência no mercado de trabalho que as pessoas precisam se preparar bem, porque os pais não ficam em casa e precisam ocupar os filhos. Não é com essas justificativas que nós vamos colocar nos nossos filhos, que nós vamos colocar nas crianças uma carga que elas não podem suportar. Então aqui nós vamos meditar sobre a mesma realidade para as crianças e depois para os adultos. Primeiramente para as crianças. Criança precisa ser criança. Criança precisa se vestir como criança. Criança precisa falar como criança. Aconteceu uma vez em uma comunidade que algumas crianças, de repente usando uma sala, começaram a mexer e caiu alguma coisa, e aí depois o responsável pelo local, alguns dias depois, veio e já disse: onde já se viu? A criança mudou a carteira do local, a criança fez isso. Meu Deus, criança que tem que ter limite, o pai tem que pôr limite, mas criança que não faz bagunça, criança que não corre, criança que não chora, é uma criança doente. Me recordo, eu cresci ouvindo isso, minha mãe sempre dizia: filho, criança que não bagunça, criança que não dá trabalho, é criança que está doente. Então a criança, naturalmente, ela vai dar um pouco de trabalho, ela vai brincar, ela vai cair, ela vai se ralar. Quando eu era criança, eu saía na rua para jogar futebol, lembro até hoje o dedo, parece que saiu o tampão do dedo. Eu ia jogar, arrancava o tampão do dedo, eu falei: só vou ficar sem o dedo, vou ser goleiro. E aí comecei a jogar no gol, era o joelho, aí não era mais o tampão do dedo, era o joelho que ficava sempre esfolado. Então, graças a Deus, infância normal, infância normal. Então, criança precisa ser criança, criança precisa se vestir como criança, criança precisa falar como criança, criança precisa ter as atividades como criança. Lá no futuro, a criança vai escolher o que ela quer, a criança ela precisa... E aqui é algo que eu sei que para os pais é difícil, mas a criança ela precisa da presença dos pais. A criança ela precisa de algumas referências. Então você que é pai, você que é mãe, olha, se um dos dois, o melhor é que seja a mãe, consiga ficar um pouco mais em casa para acompanhar os filhos, vai chegando uma idade que a criança ela vai falando muito mais com seu comportamento do que com as suas palavras. Você vai observando o jeito. O adolescente começa a se preocupar muito, principalmente a menina, começa a se preocupar muito com a autoestima, como que ela é vista, como que ela é observada, vai deixando de assumir algumas funções sociais por medo de ser criticada. De repente você diz do cabelo: o seu cabelo está diferente, você emagreceu muito, você engordou, você está com espinha no rosto. Nossa, parece que é o fim do mundo da pessoa. Então o pai e a mãe, se eles estão perto, eles conseguem observar essas coisas e agir como precisa ser agido. Sabe por quê? A personalidade, agora falando um pouco dos menores, a personalidade de uma pessoa ela é formada mais ou menos até os 6 anos de idade. Então nessa época que a pessoa vai ficar mais extrovertida, introvertida. Então é preciso que os pais estejam próximos. Criança precisa ser criança. E você que é adulto, muito simples. A maioria dos adultos cometem esse grave erro e Jesus nos ensina a ser diferente. Pessoas que se culpam pelo passado, pessoas que são extremamente ansiosas em relação ao futuro. Viva bem o presente, faça bem o que você tem que fazer hoje e aí você terá um futuro belíssimo, um futuro abençoado. Possivelmente você já ouviu: o futuro pertence à providência de Deus. O passado pertence à misericórdia de Deus. O presente pertence à graça de Deus e às nossas decisões. Dê essa graça a você, a se concentrar no hoje. Pare de sofrer por aquilo que não aconteceu e por aquilo que não pode ser mudado. Querido irmão, querida irmã, cuidando de você, você conseguirá cuidar de muitas outras pessoas. Criança ser criança significa viver bem o que nós precisamos viver agora. O que nós precisamos, talvez uma das maiores graças, é ter paz. Ter paz significa estar tranquilo, estar em ordem, estar bem relacionado com a nossa história. A melhor forma de fazer isso é fazendo o nosso melhor
vivendo uma vida correta, agora, hoje. Você é educador, ajude as crianças a terem uma vida de criança. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,